Começando mais uma live agora às 7h03. Estava ligando aqui o Facebook, o YouTube, que a gente também está ao vivo. E nessa live de hoje, o assunto vai ser a meditação como ferramenta para acabar com o caos financeiro. Então, eu me chamo Fernando Rank e eu ajudo pessoas a reconectarem com a sua essência. Como eu falei na live de hoje, então o tema vai ser, a gente vai trazer algumas ferramentas da meditação para acabar, né, com esse caos financeiro que, se a gente analisar de uma forma global, é algo que atinge muitas pessoas, né? Não é algo muito simples, né? Não é algo de uma outra pessoa, né? Então, para começar esse assunto, né, eu vou trazer um pouquinho a reflexão aqui do que é o caos, né? E é uma percepção minha, né, do que a gente percebe como um caos. E para que fique mais fácil, mais claro da gente entender, compreender, eu gosto de trazer uma perspectiva de contraste, né? Então, para que a gente perceba o caos, eu trago esse contraste para que a gente perceba o que é a ordem, né? Então, eu trago alguns exemplos da ordem que existe na natureza, que existe no universo, né? A ordem como uma cronologia de acontecimentos equilibrados, coerentes, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando você planta uma semente, né, no solo, ela precisa de água, de sol, né? Ela precisa dos elementos para que ela germine, para que ela brote, né? E com nós, seres humanos, também da mesma forma, né? A gente precisa ali, né, ter o ato sexual, ter a fecundação do embrião, e com isso há essa gestação, né? Há toda uma ordem, uma lógica, uma cronologia, para que depois, lá de 9 meses, né, nós saímos da barriga da mãe e entramos nesse mundo aqui, né? Então, essa é a ideia de ordem, né? A ordem, ela está muito mais, se a gente observar no universo, na natureza, nas coisas, né? Do que apenas numa ideia, né? De organização, de coisas corretas, né? Existe uma ordem, até mesmo quando a nossa mente, a nossa ideia concebe algo como caótico, né? Muitas vezes a gente vê na natureza um ciclo de regulação através de tempestades, de catástrofes, né? E na nossa visão, muitas vezes limitada, isso é um caos. Mas não, se a gente observar numa visão mais macro, isso está dentro dessa ordem, né? Então, eu trouxe esse exemplo, né, da fecundação, esse exemplo da semente e tal, né? Para que a gente observe um pouquinho, né? Que esses organismos, tanto os naturais quanto nós, seres humanos, a gente tem esse ciclo, essa ordem. Então, a gente é fecundado, a gente começa a crescer, e num determinado momento a gente dá frutos, seja através de filhos, ou do nosso trabalho, da nossa contribuição social, enfim. E num dado momento a gente entra num estado de decrepitude, né, de envelhecimento, como os vegetais, as plantas, os minerais, enfim, etc., né? Isso é uma lei da natureza, até que depois da decrepitude há a morte, né? Há esse processo de renovação. E se a gente observar na natureza, observar nas plantas, no reino vegetal, aquele ser que deu frutos
entrou na decrepitude e morreu, né, que ele deixou de ter vida aqui, ele serve como adubo, né, ele serve como um elemento que vai impulsionar a vida para os outros que estão ficando aqui. Né? Então, se a gente observar, assim, né, a matéria orgânica, né, que em decomposição, ela ajuda como adubo para que as novas vidas ali venham com mais força. E a gente pode trazer isso para o reino humano também, né? A gente pode observar esse adubo, assim, através dos nossos ancestrais, dos nossos entes, né? Que muitas vezes eles nos trazem uma carga, uma herança genética, né, que pode nos servir como um impulsionador, né, como esse adubo, entre aspas, para que a gente cresça com força, para que a gente floresça, para que a gente dê frutos, né, de uma forma metafórica falando, né, ou não, né, isso pode acontecer de uma forma ordenada, harmônica, né? Que a gente herde essas coisas da nossa família, dos nossos ancestrais, né? Ou não, nem sempre funciona assim, né? E aí eu trago um pouquinho, né? Eu falei um pouquinho ali da ordem, da natureza, desses fatores, né? E agora eu vou trazer um pouquinho desse lado caótico, digamos assim, do caos, né? Para a gente entender. E eu vou trazer mais especificamente falando do caos financeiro, né, do caos dessa questão de dinheiro mesmo, né, que muitas vezes reflete não só na questão financeira, mas em todas as áreas da vida, né, a área emocional, a área de relacionamento, enfim, o teu profissional, né, vai tá relacionado a isso, suas relações com amigos, etc, né, então como essa herança genética nos afeta em todos os pilares, né, da nossa vida. Então, importante a gente observar que quando a gente nasce, a gente traz essa carga genética, né, do DNA, que é tão falado há bastante tempo pela ciência, mas que essa carga genética não está só na nossa condição física ou no nosso jeito e tal, né? Ela é uma condição muito mais arraigada, né, de hábitos, de padrões, de repetições de comportamento, né? Isso, algumas tradições falam até que a gente traz essa herança genética de até 7 gerações atrás, né? Então, muito além de pai, avô, bisavô, trisavô, né? Aqui a gente estaria na quarta, então iria até a 7ª geração, né? Que a gente traz essa bagagem genética, né, dos nossos antepassados. E se a gente parar para observar, né, eu não sei vocês, mas eu tenho uma bisavó viva de 99 anos, ela fez agora mês passado. Então, ela viveu, ela nasceu há 100 anos atrás, e eu começo a imaginar, né, o que aconteceu com os pais, os avós dela, os bisavós, né, a gente volta lá, né, para tempos onde haviam muitos conflitos, muitas guerras, muitas atrocidades, batalhas, né, por terra, por gado, por dinheiro mesmo, né, era uma questão mais bárbara, né, as pessoas realmente se matavam por questões financeiras, né. Hoje não é muito diferente, infelizmente, né, isso acontece, mas se a gente analisar, né, era algo muito instintivo, assim, algo que ficava muito no nosso emocional, uma coisa muito arraigada, né? E essas questões, muitas vezes elas vêm, né, de gerações para gerações, só que elas não ficam muito bem resolvidas, né? Elas não ficam
esclarecidas e tá tudo certo, né? Essas questões, elas vêm com traumas, né, que passam de gerações, de pais para filhos, e antigamente as pessoas não falavam abertamente sobre isso, né? Nem tinha esse espaço, nem havia essa possibilidade das pessoas sentarem e conversarem, né? Não tinha esse hábito de, vamos consultar um psicólogo, vamos fazer um trabalho psicológico. O negócio ali era bruto, né? Era meio selvagem, né? Então não tinha o que tem hoje, né? Desse autoestudo, autoconhecimento, né? Enfim. Então a gente traz, né, no nosso DNA, na nossa carga genética, essas pendências, né? A gente traz essas questões, né, dos nossos antepassados que muitas vezes não foram resolvidas, né? Questões financeiras e que se refletem até hoje, né? E aqui eu vou trazer um pouco de uma visão muitas vezes limitada que nós trazemos do caos financeiro, né? Uma visão de túnel, uma visão de cabresto mesmo, né? A gente aprende algo e a gente acredita que aquilo é verdade. E muitas vezes a gente não abre a nossa percepção, não expande a nossa mente para ver que as coisas são diferentes. Então, por que eu estou falando isso? Na maioria das vezes, a gente tenta encontrar culpados para o caos financeiro que a gente vive, ou que a sociedade vive, que um país vive. Então a gente tenta encontrar esses culpados, né? Seja no governo, seja o sistema econômico, né, corrompido, seja nas grandes empresas, nos empresários, né? E eu não estou querendo dizer aqui que não exista uma corresponsabilização dessas entidades, né? Governo, empresa, sistema econômico. Sim, está tudo interligado. Mas, quando a gente coloca a responsabilidade do caos financeiro que a gente vive como indivíduo, como sociedade, para fora, olhando para o governo e para o sistema econômico e dizendo que o problema está lá fora, isso faz com que a gente desvie o olhar, desvie o foco da questão interna que está instaurada esse caos, né? Que muitas vezes, como eu acabei de falar, vem lá dos nossos antepassados. Pode vir, né, de várias gerações, né? Então, o ponto-chave que a gente vai trazer aqui nessa live é a gente começar com essa mudança de paradigma, essa mudança de percepção de aonde que está o caos, né, que ele não necessariamente está fora, mas que ele está mais dentro, né, do que fora. Então, com isso, a gente começa a tomar uma corresponsabilização, né, e a gente começa a partir dessa percepção de que o caos instaurado, o caos financeiro instaurado está mais dentro do que fora, a gente começa a agir de forma a mudar isso em nós primeiro, no nosso sistema financeiro. E é lógico, isso vai refletir, né, para os outros sistemas, começando pela nossa família, depois para o nosso meio social, para a nossa cidade, etc. E aí a gente vai se transformando num agente de mudança, né, desse caos financeiro, começando por nós, né? Então a gente vai buscando essa ordem dentro de nós e isso reverbera para o todo, isso se torna algo que vai expandindo, né? Muito bem. Então, aqui eu vou trazer por que a meditação pode ajudar a acabar com o caos financeiro, né? Onde é que entra a meditação? A meditação como forma de autoconhecimento, né? Ela nos auxilia nesse processo de perceber aonde estão instalados esses padrões
que muitas vezes a gente traz lá das outras gerações, de comportamentos automatizados, de crenças limitantes, de repetições inconscientes, né, de coisas que a gente faz, que a gente repete sem se dar conta, né? Então, quando a gente começa a primeiro compreender, a estudar da onde vêm esses padrões, por que que eles surgem, por que que eu estou repetindo eles, eles me fazem mais mal do que bem, eles, né, eles estão me atrapalhando na minha organização financeira ou nas outras áreas, né? Então a gente traz primeiro essa percepção, esse entendimento. E aos poucos a gente, a partir da meditação, a gente vai trazendo esse entendimento para um nível mais interiorizado, para um nível mais do subconsciente, mais arraigado, que não é uma coisa óbvia, não está no nosso intelecto, no nosso pensamento. São padrões, hábitos que estão muito interiorizados, né? E uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você irá chamá-lo de destino. Né? Essa frase é do Carl Jung. Eu gosto muito porque é isso, né? A gente tem esse hábito de dizer que é o destino, que Deus quis assim, assim é, eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu brinco muito aqui em casa. Pô, isso aqui é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Para os alunos mais antigos vão entender, os mais novinhos talvez não. Então, essa ideia de que assim é, e eu vou nascer assim, vou viver assim, vou morrer assim. E não precisa ser assim. A gente tem o poder de mudar, a gente tem o dever de mudar, né? Mas para mudar é preciso se conhecer, é preciso olhar para esses padrões aí que a gente traz, né? Então, resumindo, a meditação serve como essa ferramenta de estudo, né, de autoconhecimento desses hábitos, né, nos trazendo para uma clareza para que a gente crie novos hábitos, né, mais alinhados, mais assertivos, né, que estejam mais orgânicos, mais sustentáveis com o nosso sistema e alinhado com todo o sistema, né, que a gente está integrado, né. Muito bem. Uma das principais objeções que eu escuto, que eu vejo das pessoas, né, a respeito de que a meditação não poderia ajudar ou não ajuda, ou que ficar parado, sentado, meditando não vai resolver o problema do caos financeiro, né, isso a gente ouve, né, não adianta eu ficar sentado meditando porque o dinheiro não vai cair do céu, tem que fazer alguma coisa. E isso é óbvio, né, e essa objeção é muito relevante, porque a gente tem uma ideia equivocada de que se eu tiver muito dinheiro, se eu ganhasse na loteria, ou quando eu herdar uma herança, né, o dia que eu herdar, ou enfim, a gente tem essa crença de que se eu tiver muito dinheiro, o meu caos financeiro está resolvido. Eu não vou ter problema nenhum, a minha vida vai ser uma maravilha, eu vou ser rico e está tudo maravilhoso. Só que, na prática, a gente observa que não é bem assim. É só a gente, né, dar um Google ali e ver, por exemplo, né, na atualidade aqui, esse pessoal do Big Brother que ganha lá 1 milhão e tal, em meses, né, não sei se todos, mas a grande maioria que a gente ouve falar, volta para o estado que estava antes, né? E outros casos também de pessoas que ganharam
na loteria ou em algum jogo desses que ganhou milhões, múltiplos dígitos, que depois de meses ou anos voltaram, perderam tudo, né? Porque essa questão ela vai muito além de ter uma cifra financeira. Isso é uma questão do teu mindset, né? Da tua programação mental, do teu padrão mental, como que tu está programado para lidar com as finanças, com o dinheiro, quais são os teus hábitos, né, para lidar com o dinheiro. Então, esse caos vai muito além de ter dinheiro ou não ter dinheiro, né? Então, a meditação aqui, né, nesse caso, ela vai nos auxiliando a compreender, né, a enxergar a raiz desse caos que está dentro, né, e não está fora. Ela vai nos deixando mais perceptivos, mais atentos para os padrões que a gente está repetindo, para os nossos hábitos no dia a dia mesmo, né? De consumir coisas que talvez eu não precise, de comprar coisas, objetos para suprir determinadas carências emocionais, né? Então, às vezes a pessoa vai lá comer algo porque ela está se sentindo vazia ou triste, né? Enfim, são compensações que a gente faz, né? Comprando coisas, adquirindo coisas para ter um prazer momentâneo. E existem até estudos que falam que quando você compra algo novo, que aquela sensação de prazer, de satisfação, ela dura em média 3 meses, né? Você compra, sei lá, um celular, um carro, uma roupa, você tá ali com aquilo ali super feliz naquela aquisição, mas que depois de 3 meses, 90 dias, pum, aquilo acaba e é como se você não tivesse comprado. E aí você vai lá e compra de novo e fica nesse ciclo, né? Então é isso, a meditação ela te traz para um estado de presença, um estado de repetitivos, inconscientes, de ir lá e comprar uma coisa nova para ter esse prazer momentâneo, né? Você para e, opa, será que eu preciso adquirir isso? Será que eu preciso realmente desse objeto, fazer essa compra, né? Ou eu invisto o meu dinheiro, invisto as minhas finanças, para que daqui a longo prazo eu consiga fazer algo que me transforme, me modifique como ser humano, né? Seja lá um curso, uma viagem, enfim, algo que realmente pode te agregar valor a um período de tempo mais longo, né? Não uma compra de algo que em 3 meses já vai ter passado, né? Aquele efeito ali de euforia, né? Então, o que as pessoas fazem normalmente para sair do caos financeiro e que não funciona. E isso é um assunto muito interessante que eu vou trazer aqui, porque é algo que mexe com a economia, mexe com a estrutura, mexe com a base econômica de toda a nossa sociedade. E eu estou falando aqui dos empréstimos, né? Dos juros sobre o tempo, e é assim que os bancos funcionam, que essas empresas de empréstimo financeiro enriquecem e a gente se torna dependente e escravo desse sistema. Um montante de dinheiro, né, uma cifra, e você tem tempo para pagar aquilo ali. Só que quanto mais tempo você demora para pagar aquilo ali, mais você vai ter que pagar.
Então, você está pagando com o tempo, né? E tempo não volta mais, o tempo é a tua vida. Tu está doando a tua vida para aquele sistema, para aquela instituição, para aquela dívida que você, por algum motivo, contraiu. Né? Então, eu queria trazer esse aspecto, né? O que a gente faz para sair do caos financeiro que não funciona? E a primeira coisa é isso, é o empréstimo, né? A gente vai lá e pede um empréstimo financeiro. Só que, como eu acabei de falar, fazer um empréstimo é como você tentar apagar uma fogueira jogando álcool nela, né? Em vez de jogar água, você joga álcool. E aquilo acende mais ainda aquele fogo. É uma bola de neve, algo que não tem fim, né? E eu ouço casos de pessoas próximas que estão com uma dívida X e fazem um outro empréstimo para pagar essa dívida X. Então ela tem X e Y e daqui a pouco ela se embola e ela pede o empréstimo Z. É uma coisa que não faz sentido, né? Elas só vão alongando esse prazo, dividindo essas parcelas com a ilusão de que elas vão pagar menos, mas elas estão jogando lá para o futuro, elas estão se enredando mais ainda, né? Então, vira um caos, né? Vira um emaranhamento, uma coisa que realmente é difícil de sair se a pessoa não vai na raiz do problema, não entende, não compreende a origem disso, o que que, o que causou, o que originou isso, né? Ela vai tentando abafar aquilo ali e aquilo não se resolve. Então, como usar a meditação para ajudar, né? Tendo em vista tudo que a gente falou aqui no início da live, né? Algumas dicas básicas, né? Seria uma organização financeira, né? E isso vem antes da meditação, né? Então, são ações práticas, ações que nós temos que tomar de forma bem objetiva, né? Fazendo um controle de gastos e de ganhos, né? É muito simples. No final da live até eu vou explicar um pouquinho melhor como fazer isso, né? E teoricamente é muito simples, né? Só que a gente não faz. E aí que entra a questão. Por que a gente não faz? Né? Aí volto lá naqueles padrões que a gente traz de que, não, tá tudo certo, não preciso fazer isso. Ou, isso é muito chato, não vou fazer isso. Então, muitas vezes a gente paga para se incomodar do que a gente parar algum tempo para organizar as finanças. Sentar ali minutos e botar numa folha de papel. Isso vai ajudar a resolver esse caos, sair desse emaranhado, né? E, e isso te ajuda a resolver essa questão, não só paliativamente para resolver uma questão específica, mas te resolve para o resto da vida. Tu muda o teu mindset, tu muda a tua forma de agir. E aí tu corta a mão pela raiz, tu não vai ter mais esse tipo de problema. Então, com a meditação, tu começa a ter discernimento, né? Para identificando as ações que você vai tomando, que você deve tomar, né? Para não repetir esses erros, né? A meditação, ela te ajuda a estar nesse estado de presença, de atenção plena, né? Durante o dia, durante qualquer mínima coisa que você vai fazer, né? E também, né? A gente fica mais atento com as emoções, né? Como eu falei agora há pouco, de identificar, né? Eu tô, sei lá, briguei com meu familiar, briguei no meu emprego e tal, e aquilo ali mexe comigo emocionalmente, né?
E à medida que você vai praticando a meditação, esse estado de presença, você não age mais de forma reativa, onde você vai buscar fora um resultado, buscar fora uma alternativa, buscar fora algo para tapar aquele problema. Você vai direto na raiz, você vai procurar investigar, né, o que está se passando aqui, né, o que eu estou sentindo, por que isso está me tirando do meu eixo, do meu centro, por que eu estou entrando nesse caos, né? Então, aos poucos, a prática vai nos trazendo para esse estado de plenitude, para esse estado de preenchimento interno, onde eu não preciso mais me preencher de fatores externos, de coisas externas, né? Muito bem. Então, eu vou me direcionando aqui para a finalização dessa live. Só que antes eu queria trazer aqui 2 dicas, né, práticas que podem ser muito importantes, né? Então, para sair do caos financeiro, antes da meditação, antes de você começar esse autoestudo da raiz, da origem, do que causa esse modo de agir, é importante que você tome uma ação imediatamente, né? Você tome uma atitude aqui e agora, né? Como um incêndio, né? Como um vazamento de água, né? Não adianta você lá enxugar a pia, eu dei esse exemplo na live, uma das lives anteriores. Não adianta você ir lá e ficar secando a pia se você não conserta o vazamento do cano, né? Então, por que eu digo isso? A gente pode meditar e identificar a origem desse caos financeiro e começar a ter um autocontrole, a ter um autoempoderamento, mas se a gente não for para a prática, se a gente não for na ação ali, prática no dia a dia, dificilmente a gente vai resolver esse problema. Então, a primeira dica que eu posso dar aqui para vocês, e isso pode ser iniciado amanhã, se você quiser, ou no primeiro dia, né, do mês de outubro, é pegar um caderno, né, um caderno que você vai usar para organizar suas finanças, né, uma caneta ali para você anotar, onde você vai anotar ali, durante o dia, todas as suas despesas daquele dia. Todos, absolutamente todos, não pule nenhum. Ah, eu comprei uma bala, centavos, comprei um alfinete, coloca ali todos os itens. Você vai dizer, Fernando, mas é muito chato, não tenho tempo, me esqueci, passou, não deu tempo, não vou fazer, isso não serve para nada. O exercício aqui é mais para você exercitar a sua mente, exercitar a sua atenção plena sobre o que você está fazendo, você está consumindo naquele dia, né, do que necessariamente escrever. É lógico que você vai escrever, isso vai te ajudar, porque ao final do mês você vai ter um resumo do que você gastou naquele mês. Mas o fato de você exercitar isso, né, e eu reforço que é interessante que seja num papel, com uma caneta, porque às vezes no celular se perde, enfim. Então, esse é o exercício número 1. E eu indico que você faça esse exercício por pelo menos 3 ciclos, durante 3 meses, né? Durante 90 dias, para que isso se torne um hábito, né? E isso é muito libertador, porque chegando no final do mês, que você anotou todos os dias que você gastou, você vai colocar ali quanto que você ganhou naquele mês e vai fazer o cálculo, né? Ganhei mais do que gastei. A gente sabe que muitas pessoas isso não acontece.
Mas, se sobrar dinheiro, a dica que eu posso dar aqui é invista esse dinheiro para você utilizar ele no futuro, seja daqui a 6 meses, 1 ano, 2, com algo que vai te suprir de uma forma mais atemporal, vamos colocar assim, que vai te trazer uma satisfação não só momentânea, mas que pode colaborar com o teu desenvolvimento como ser humano. Como eu falei antes, você pode fazer uma viagem, você pode fazer um curso, sei lá, né? Existem mil coisas, ou comprar um livro, ou enfim, você vai escolher esse algo que você vai investir em você mesmo. E se faltar dinheiro nessa balança, né, nesse final do mês, como quem está em caos financeiro, a gente ouve muito falar isso, né? Que não, chega no final do mês, faltou dinheiro. Né? Então a dica que eu posso dar aqui é que é a segunda dica, né? Que você comece a fazer uma prática de meditação concentrada no teu propósito, na tua missão de vida, no que te move, no que faz o teu coração cantar, o que faz o teu olho brilhar, por que você levanta da cama todo dia. Né? E dentro dessa meditação que você vai fazer, você pergunta para você mesmo, né, ou para o universo, para Deus, como você queira chamar. Mas essa pergunta ela tem que ser muito sincera, muito verdadeira, muito honesta, né? E essa pergunta é o seguinte: você se pergunta, o que eu posso fazer para colaborar com o processo de transformação do mundo, começando por mim mesmo? Né? Então essa pergunta ela é muito poderosa. É quando você se pergunta isso durante uma prática de meditação e você repete essa prática, não por 1 ou 2, mas você faz essa prática durante algumas semanas ou durante esses meses, esses 3 meses que você vai estar anotando ali no caderninho, no início pode parecer algo um pouco automatizado, algo que não vem daqui internamente. Mas vá fazendo, vai repetindo, faça essa pergunta de forma mais sincera, mais verdadeira, se abre, né, para essa força, né, maior, essa força divina, no que você acredita, e faça essa pergunta, né, o que eu posso fazer para colaborar, né, de alguma forma, no processo de transformação do mundo, começando por mim, né? Começando por mim mesmo. Né? E aí tá essa chave, né? E talvez essa resposta ela não venha na primeira, nem na terceira meditação, né? Mas insista, persista que ela vai vir. E uma dica que eu dou, né? Fique atento, porque provavelmente essa dica ela não vai vir durante a prática, né? Pode ser que venha, mas na grande maioria das vezes essa dica ela vem quando você menos estiver esperando, né? Quando você estiver ali distraído, estiver caminhando, passeando, olhando para o pôr do sol, enfim, quando você estiver realmente conectado, você estiver num estado de harmonia, você estiver assim, sabe, naquele estado que você está tranquilo, aí vem um insight, ou vem uma imagem, ou uma pessoa, através de uma conversa, pode te falar, ou uma frase no celular, no YouTube, seja lá o que for, ela vem, mas fique atento, abra a sua percepção, abra os seus sentidos para estar atento para essa resposta que ela vem. Muito bem. Então, eu vou fazer uma breve prática aqui para que a gente
experiencie um pouquinho, né, de como é a meditação, como a meditação pode nos ajudar, pode nos auxiliar, né, nesse processo de, enfim, de restabelecer esse caos financeiro e nos conectar, né, com a fonte de abundância. Então, eu queria convidar vocês para encontrar uma posição, uma postura confortável na tua cadeira. Repousa os teus pés no chão, encontra essa postura firme dos teus pés, né? Relaxa o teu quadril na cadeira, no poltrona, no sofá. Relaxa as tuas mãos, os teus braços repousados sobre a cadeira ou sobre o teu colo. E toma algumas respirações longas e profundas, e a cada exalação solta ainda mais qualquer tensão que possa estar presente nos teus ombros, na tua face, no teu peito. Respira. Inala grande e profundo e exala, soltando, relaxando o teu corpo físico. Relaxa teu cérebro, relaxa tua mente por alguns instantes. E percebe, traz por alguns instantes, por alguns momentos, essa percepção, essa compreensão desse ar que entra nos teus pulmões, desse oxigênio que nutre teu corpo, nutre todas as tuas células, te trazendo vida, te trazendo vitalidade. E percebe por alguns instantes a abundância desse oxigênio na natureza. Percebe quanto ar a gente respira como humanidade e quanto ar é transmutado, é transformado por todo o reino vegetal, por todas as plantas que purificam esse ar para que a gente possa estar vivo aqui, respirando. Traz agora um pouco a percepção dos teus pés, do solo onde a gente pisa, por onde a gente caminha, percebendo essa terra, percebendo esse ser vivo que nos nutre, que sustenta a todos nós, nos dando alimento, nos dando água para beber através dos rios. Percebe esse ciclo de abundância presente nesse sistema, presente nesse planeta, onde você planta uma semente,
E através dos ciclos das chuvas, das águas, do oxigênio, do calor do sol, essa